a gente vê que houve uma evolução muito grande. De lá para cá, a gente imagine, eu comecei a trabalhar com uma fita, o Matic, que era um negócio desse tamanho. Depois a gente foi para um sistema de mini DV, de Betacam, que era uma coisa desse tamanho, depois mini DV, depois cartão. Agora você está no digital, que é um negócio fora do comum. E sem falar do processo de edição, sem falar do processo de pauta, sem falar do próprio processo de ir a campo, fazer reportagem, da forma de como as informações eram checadas e chegavam, que era telefonema, uma coisa muito distante. Hoje você passa um zap e já tem alguma informação. Só que aí também aumenta o nível de responsabilidade de você dar sentido ao que você recebe, ou não, porque nessa situação de informações falsas, né, de pós-verdade, de um monte de coisa, você precisa ficar muito ligado, porque você corre o risco ali de tropeçar numa pegadinha maldosa que alguém possa, e criminosa que alguém possa repassar. E isso não é só o jornalismo, isso é qualquer área de conhecimento, qualquer segmento social, essa coisa de passar o WhatsApp um para o outro, ficar encaminhando coisas que nem sempre são verdadeiras, mas aí como as pessoas gostam daquela informação, como elas se satisfazem com aquela informação, então elas passam querendo que aquilo seja verdade e não é necessariamente verdade, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso é um problema sério. Inclusive, tu falou sobre esse processo do Matic, até o MDV, etc., né? E recentemente a pandemia, ela provocou com que o celular, né, fosse uma ferramenta para o jornalismo, né? Verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho pensado muito nisso, que a gente tinha uma fixação muito grande na forma, no conteúdo, mas uma fixação na forma, na apresentação do produto, na estética, na plástica, né? Hoje, durante a pandemia, e hoje a gente verifica que a forma já não é mais a luz, o enquadramento, o foco, para quem trabalha com imagem, já não é mais o grande lance. O grande lance é o conteúdo, o que aquilo ali está dizendo. Então você começa a ver vídeo selfie, as informações chegando, porque por um áudio de WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo de mensagem, as informações chegando por meio de conversas, de videoconferência, sem necessariamente ter todo aquele rigor da qualidade da imagem. Grava de novo. Como é que faz em meio a uma pandemia se você está precisando da informação urgente? Né? E também a disposição física dos espaços. Né? Você tinha um estúdio para várias pessoas, aí você passou a ter um estúdio para pessoas online, né, para pessoas em todo lugar, o que acabou trazendo muita gente para perto, né, de lugares diferentes, mas distanciando o que era o distanciamento necessário físico, distanciamento social. Então, você tem novas formas de fazer, novos processos de comunicação, novas formas de lidar com esses processos, que são, na verdade, a gente vive um momento histórico mesmo. Todo momento ele é histórico, mas esse especialmente em razão das suas peculiaridades, e somos testemunhas ocular dos fatos, né? Sem querer aqui, imitando aqui um pouquinho o repórter Esso, testemunha ocular dos fatos, a gente está contando essa história, né? Está fazendo e contando essa história. E é incrível que esse momento também foi uma coisa muito doida, porque a gente teve essa evolução tecnológica, a gente teve tá tendo a pandemia, e a gente ainda teve o governo, né? Como que o governo está atuando. Então foram várias coisas, né? Atuando em um momento só. Ou não atuando. Mas sabia, eu acho que não só nesse ponto também, mas outros mais. Eu acho que até, como tu falou, acho que até essa fórmula mesmo do jornalismo, ela está sendo modificada, e não por parte do jornalismo. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando esses portais, elas também mudaram. É justamente esse ponto. A gente conversou aqui em outros momentos com humoristas, e eles falaram que o humor também mudou. Porque essa questão do celular, essa questão da praticidade, ela
né? Acho que ela fez com que as pessoas refletissem de fato sobre as suas fórmulas ali, sobre aquela maneira engessada de construir as coisas. Isso. E hoje em dia, por exemplo, se a gente for falar sobre assuntos que são extremamente relevantes, e não só dentro desse aspecto da pandemia, porque antes disso também ocorria, que era a questão do meio ambiente. Como é que o jornalismo estava tratando o meio ambiente? Aquela questão que envolvem escândalos, envolvem roubalheira, envolvem pessoas de alto escalão, assim, da elite brasileira mesmo, né? Tipo ministro, ex-ministro. Exatamente, pois Ricardo é. Salles. Exatamente. E aí, quando chega nesse ponto, o pessoal utilizava a câmera escondida, o gravador, aquela infiltração, aquelas coisas. E hoje, assim, eu sou estudante de jornalismo, né? E no curso eu via isso, como que as coisas estão mudando. O professor, hoje, ele não fala mais sobre esses assuntos, né? Foi até uma pergunta que eu tinha feito para o professor, que era sobre esses recursos. E ele falou, não, cara, é claro que ainda são utilizados, é claro que as pessoas ainda vão levar isso adiante, mas hoje em dia existem formas extremamente diferentes de você fazer. Até mesmo o próprio celular já serve como um gravador que você tá com ele aqui, né? Você não tem controle sobre isso. Cara, Inclusive, tem muita também, coisa... Esses tempos estourou muito portal, né? Sim, A gente vê, por exemplo, sim. falar de SEO. Cara, quem Sim. diria que eu falar de SEO ia crescer tanto nesse tempo, Pois principalmente. Pois é. Porque Tem ele 2 já- anos, 3 pouco anos. tempo pra você falar de um portal porque as daquele pessoas tamanho. deixaram de se encontrar fisicamente, né? Nos Aham. espaços públicos, nos espaços privados, e passaram a se encontrar virtualmente, mais ainda, né? Você, desde o Orkut, você começou a ter aquelas comunidades, eu amo Trident, o Trident, eu gosto disso, fã não sei de quê, papapá, das comunidades virtuais. E você acaba que, nesse distanciamento social, você olhou mais para dentro da sua casa, cuidou mais da sua casa, tanto que as empresas de material de construção se deram bem, né? Arquitetura, essa coisa toda. A mulher se deu mal, porque o lugar que era inseguro passou a ser mais inseguro ainda. Dentro de casa aumentou a violência contra a mulher. Mas você não podia sair para os lugares, você tentava melhorar aquele ambiente de alguma forma para se manter lá com a sua família. Ou no outro extremo, você tinha problemas graves de violência contra a mulher, principalmente, mas também contra a criança, contra o idoso. E aí você não podia também, numa outra perspectiva, sair, se encontrar com as pessoas, você começava a se encontrar virtualmente. Aí você tem uma Tereza Cristina dessa, que fez um favorzão pra gente, com aquelas lives dela no Instagram, que são históricas também. Você tem um monte de recursos, de pessoas, que começaram a fazer isso. Aí você diz como cresceu o Fala de Seu, como as pessoas precisavam se encontrar de alguma maneira, trocar informações, experiências, e a tecnologia foi realmente extremamente importante nesse sentido. Se não fosse isso, não sei como seria, né? Mas é louco pensar, né? Cara, que antes disso, antes da pandemia, porque a pandemia, é claro que antes disso as tecnologias estavam se moldando aí, e a sociedade também se moldando as tecnologias, mas durante a pandemia foi que isso ficou nítido, né, pra todo mundo. Sim, até esse lance das lives, né? Porque, tipo assim, Exatamente. a gente não era tão valorizado, sei lá, antes de 2015, você assistia online. A galera queria ir realmente porque era do calor do momento, etc. E agora, nossa, as lives estão tendo outra conotação, né? Justamente por conta do momento. Exato. Estourou muito, Talvez essa pandemia ela possa ter até antecipado alguma coisa que aconteceria assim um pouquinho mais adiante, né? Eu também penso por essa perspectiva aí. Mas o fato é que aconteceu e é óbvio que se não fosse realmente, não fossem esses recursos, essa possibilidade de contato via live, né? Que acabou sendo uma distração, e a gente vê, independente do gosto ou dos gostos, como a cultura foi importante nessa hora, né? Como a arte foi importante, foi o que distraiu ali durante a pandemia. Você fez o show dentro de casa, curtiu a música dentro de casa, viu o filme, fez tudo dentro de casa, né?